Em determinada ocasião, eu assisti a uma palestra do médico que tinha trabalhado em Biafra logo depois da guerra. E ele contava que ele tinha tido uma dificuldade enorme de lidar, porque ele praticamente estava sozinho, com um pavilhão com uma quantidade enorme de queimados, porque nessa época foram muito usadas bombas de fósforo. Então ele chegou um dia a trabalhar 36 horas ininterrupta. E quando então o auxiliar perguntou para ele: doutor, estou vendo que o senhor está muito cansado, o senhor não quer que eu faça esse procedimento? E ele se desculpou na conferência, né? Mas disse que, motivado pela estafa terrível que ele se encontrava depois desse tempo de trabalho, ele aceitou o desafio do auxiliar e ficou olhando como é que ele faria aquele procedimento. E o indivíduo, em vez de usar uma faca tradicional de enxerto que é utilizada na medicina, ele trouxe um foco esterilizado numa solução esterilizante, e começou a tirar o enxerto com toda a delicadeza da zona doadora e transportou para a zona receptora, onde ele deu os pontos, etc. E, para surpresa do médico, então, depois daquele, ele deixou o indivíduo fazer mais alguns casos, porque foi uma maneira dele aliviar o seu trabalho, e ele, depois de um tempo, viu que os enxertos do auxiliar pegavam tão bem quanto os dele. E aí fica uma pergunta, né? O fato desse indivíduo ter dominado uma determinada técnica cirúrgica torna-o um médico? Ou é preciso mais do que dominar uma, duas ou três técnicas para que o indivíduo seja qualificado como médico? Na minha opinião, é preciso mais do que isso. O médico precisa ter empatia com o paciente, ele tem que ter capacidade de ouvir o paciente, ele tem que ter a capacidade de entender que aquela pessoa fragilizada, ela precisa de uma mão que, de certa maneira, puxe um pouco daquela situação de angústia e sofrimento que ela se encontra. Se não for possível total, que seja pelo menos parcialmente. Se não for possível curar, que seja pelo menos capaz de aliviar. Quando eu fui fazer o meu vestibular, isso aí no início dos anos 70, né, qualquer indivíduo que escolhesse qualquer profissão tinha uma perspectiva de ganho e de crescimento igual, praticamente igual. Quer dizer, se escolhia engenharia, se escolhia arquitetura, se escolhia odonto, direito ou medicina, conforme a vocação que o indivíduo sentia que tinha. Porque, afinal, havia um peso no juramento de Hipócrates. Acima de tudo, preservar, cuidar da vida humana que viesse até você. Mas o que a gente vê hoje é que as pessoas entrevistadas que vão fazer medicina, em função do fato de que essas outras carreiras, a formação foi tão grande em quantidade, mas em compensação não houve um crescimento proporcional da demanda no mercado, as pessoas estão escolhendo a medicina porque é aqui no momento, hipoteticamente, tem mais condições de curto prazo oferecer uma remuneração satisfatória. Mas o que essas pessoas não veem também é que essa remuneração está condicionada ao muito de tempo que eles vão trabalhar em plantões, etc. O engenheiro, por exemplo, não tem a possibilidade de um plantão, ficar de plantão ali 6 horas da tarde e iniciar o expediente. Então ele tem um limite temporal de trabalho. E porque na maior parte das vezes ele está empregado numa firma. Enquanto que na medicina o indivíduo pode sair de um plantão para outro, tentar um consultório, tentar trabalhar num hospital, etc. Então, ele tem um leque maior de opções que vão remunerá-lo, mas sem dúvida nenhuma, ele vai trabalhar muito mais, porque a remuneração real é relativamente baixa. Mas eu vejo também influenciadores falando nas mídias que nós temos que ter disciplina para gerenciar o nosso negócio adequadamente. Ora, isso eu acho uma coisa muito triste, porque se a gente for ver medicina exclusivamente como negócio, nós vamos ter que mudar os nossos nomes e parar de ser chamados de médico e começar a ser chamados de mercadores da saúde. Será que vale a pena?